Medidas de centralidade. No estudo da estatística, além das representações gráficas, que constituem um importante recurso para a análise de um conjunto de dados, existem também algumas medidas, ou seja, alguns números, que resumem o comportamento de uma variável quantitativa. O objeto do nosso estudo de hoje são as medidas de centralidade na estatística, especificamente a média aritmética, a moda e a mediana. Vamos estudar então esses conceitos? A primeira medida de centralidade que nós vamos estudar nessa aula, pessoal, é o conceito de média aritmética, que tem muita aplicação em diferentes situações, né, em diferentes áreas da humanidade. Considere, então, um conjunto de valores, esse conjunto de valores com N elementos aqui, ó. X1 é o primeiro elemento, X2, X3, X4 e assim sucessivamente, até o último que é o Xn. Definimos a média aritmética, indicada por esse xzinho com um tracinho em cima, tá vendo? Pelo quociente entre a soma dos valores desse conjunto e a quantidade de valores, ou seja, a média aritmética é a soma de todos os valores do nosso conjunto dividido pela quantidade de valores. Vamos aqui observar um primeiro exemplo. Então, nós temos que calcular a média aritmética entre os números 4, 7, 9, 2 e 5. Então, a média aritmética está aqui, ó. Nós vamos ter que, inicialmente, na primeira etapa do nosso cálculo, ó, somar todos esses valores, 4 mais 7, mais 9, mais 2, mais 5, e, posteriormente, dividir por 5. Observe que a soma, nesse exemplo, é igual a 27. Está aqui o 27. Ó. Esse 27 ele vai ser dividido pelo número 5. 5 é a quantidade de valores. Ó. Se você contar, ó, aqui, ó, 4 é o primeiro, 7 é o segundo valor, 9 é o terceiro, 2 é o quarto valor e 5 é o quinto valor. Então, são 5 valores. Já que são 5 valores, nós vamos somar, totalizando 27, e depois vamos dividir para 5, e aí vamos encontrar o valor da média aritmética entre esses números aí, que é 5,4. Bem tranquilo essa conta, não é verdade? Você deve estar se perguntando assim, poxa, professor, mas eu não sei dividir 27 para 5. Cara, é uma situação que você tem que praticar. A divisão você só vai aprender se você praticar. Então, vamos dividir 27 para 5. Ao dividir 27 para 5, o quociente é 5 e o resto é 2. Aqui, ó, 5 vezes 5, 25. A gente subtrai aqui para saber o resto é 2. Como 2 não dá para dividir para 5 e não tem mais nenhum número para baixar aqui, a gente coloca uma vírgula aqui e um zero aqui. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, acabou. Então, por isso que o resultado é 5,4. Como eu falei, é uma questão de prática. Vamos ao exemplo 2. Esse aqui é muito aplicado, principalmente aí na sua escola que você estuda. As notas bimestrais de João em matemática foram distribuídas na tabela a seguir. Então, as notas estão aí. Ó. No primeiro bimestre, o João tirou 4,5. No segundo bimestre, o João tirou 7,5. No terceiro bimestre, tirou 5. E no quarto bimestre, ele tirou 6 em matemática. A pergunta é, qual foi a média das notas de João? Olha, quando o problema pergunta a média, qual foi a média das notas, é a mesma coisa que você calcular a média aritmética. Então, nós vamos somar todas as notas. Está aqui representado, ó, a soma das 4 notas de João, resultando em 23, tá vendo? E depois nós vamos dividir pela quantidade de notas, que foram 4. Foram 4 bimestres. Ao efetuar essa divisão, nós vamos obter a média de João, que é 5,75. Bem tranquilo, não é verdade? Então, é só você praticar. Exige de você uma boa interpretação, é claro, mas é extremamente possível você aprender. Nós temos um gráfico no exemplo 3. O gráfico representa em milhares de toneladas
a produção no estado de São Paulo de um determinado produto agrícola entre os anos de 2012 e 2016. Então, a questão apresentou esse gráfico aí. Observe que no eixo horizontal nós temos os anos, tá aqui, ó, 2012, 2013, 14, 15 e 16, e no eixo vertical nós temos as quantidades em milhares de toneladas, ou seja, no ano de 2012 foram produzidas 80 mil toneladas, no ano de 2013 84 mil toneladas, no ano de 2014 86 mil, 2015 82 mil toneladas, e em 2016 84 mil toneladas. É muito importante você saber analisar um gráfico também. A pergunta do nosso exemplo é: qual foi a produção média no período citado? Bom, então nós temos que somar as produções, somar todos os valores que aparecem aqui no gráfico, tá vendo? Beleza? E nós vamos dividir pela quantidade de anos, que são 5, né? 2012, 2013, 14, 15 e 16. Essa é a estratégia para encontrar a média aritmética. Então, tá aí, como eu falei. Então, nós vamos somar as produções, 80 mais 84 mais 86 mais 82 mais 84 de novo. Observe que a produção de 84 aparece duas vezes, aparece uma no ano de 2013, aparece 84 mil toneladas, e aparece de novo lá em 2016, 84 mil toneladas de novo. Depois a gente divide esse somatório pela quantidade de anos, que foram 5. Então, vamos ter 416 dividido para 5, e essa divisão dá uma média de 83.200 toneladas. Quando aparece 83,2, como esse valor está em milhares de toneladas, a gente pode multiplicar por 1.000, ou seja, esse valor ele é equivalente a 83.200 toneladas, é o valor médio. Então, pessoal, o cálculo da média aritmética é um cálculo bem tranquilo. Basta você ter uma boa interpretação de texto, principalmente quando aparecer gráfico, né? Principalmente quando aparecer gráfico e tabela. Vamos para o exemplo 4. A tabela seguinte mostra o número de conduções, ou seja, ônibus, metrô ou outros, utilizado pelos alunos para chegar à escola. Então, em uma linha da nossa tabela, nós temos o número de conduções. Está aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, 3 alunos não utilizam condução alguma para ir para a escola. Um aluno utiliza, 7 alunos utilizam apenas uma condução. O problema não falou qual, mas é uma condução. 4 alunos utilizam 2 conduções para ir para a escola, e apenas um aluno utiliza 3 conduções para ir para a escola. A pergunta do nosso exemplo é: qual é o número médio de conduções por aluno utilizado? Então, quando a questão menciona número médio de conduções por aluno, nós temos que somar o total de conduções utilizadas e dividir pela quantidade de alunos total que aparece no gráfico. Então, observe que na hora do cálculo da média aritmética, esse número 0 aqui, que é o número de conduções utilizadas por 3 alunos, vai ter que aparecer 3 vezes somando. Aqui no nosso cálculo aparecem 4 zeros, mas está errado, tá bom? Suponhamos que esse último zero que aparece aqui não seja o número 0, seja o número 1. Isso aqui foi um erro de digitação meu aqui na hora de montar o material, tá bom? Então, suponhamos que esse número aqui seja o número 1, beleza? Então, tá aqui, ó. O número 0 aparece somando 3 vezes. Isso por quê? Porque são 3 alunos, tá vendo? Que não utilizam transporte algum. O número 1 vai ter que aparecer sendo somado 7 vezes, pois são 7 alunos que utilizam apenas uma condução. Então, os 7 elementos números 1 estão aqui sendo somados. Eu coloquei uma reticências aqui no meio para indicar que a sequência continua. São 4 alunos que utilizam 2 conduções. Então, aqui nós vamos ter 4 vezes o número 2.
E aqui na última coluna da nossa tabela, apenas um aluno utiliza 3 condições para ir para a escola. Número 3, então, aparece uma única vez. Observe que você pode também fazer essa conta transformando as adições com parcelas iguais em multiplicações. Já que na primeira parcela que nós temos o zero, somando ele mesmo 3 vezes, nós podemos escrever 3 vezes zero. O número 1 aparece sendo somado 7 vezes ele mesmo, então eu escrevo 7 vezes 1. Não precisa ficar colocando aquele monte de número somando, tá bom? O 4, esse 4 aqui é o número de parcelas que o 2 aparece igual a ele, e aqui no final 1 vezes 3. Efetuando essa soma, nós vamos totalizar 18. E como são 15 alunos no total, se você somar 3 mais 7 mais 4 mais 1, nós vamos obter 15 alunos. Ou seja, o número de condições média por aluno é de 1,2, ou seja, é 1,2 condições por aluno utilizados para ir para a escola. Esse tipo de cálculo aqui, ele também é chamado de média aritmética ponderada, que é quando você tem pesos atribuídos a cada valor. No caso aqui do nosso cálculo, nós podemos afirmar que o valor 0 tem peso 3, que o valor 1 tem peso 7, que o valor 2 tem peso 4 e que o valor 3 tem peso 1. E embaixo, observe que esse 15 aqui é exatamente a soma dos pesos. Eu espero que você tenha absorvido esse conteúdo e que tenha ficado esclarecido para você, tenha tirado a sua dúvida. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí e inscreva-se no nosso canal. Tem muita coisa bacana aqui de matemática e física para você aprender. Um grande abraço, até a próxima aula.